Então, pessoal, hoje a gente vai continuar a nossa saga sobre prismas e mais uma vez eu estou aqui para dizer oi, bonitos! Hoje, como vamos falar de uns prismas que são mais diferentões, que não vão seguir aquele padrãozinho prisma triangular, prisma pentagonal, tem uma proposta diferente no início desse vídeo. Espero que vocês gostem! A geometria espacial começou a ser estudada pelos egípcios. E nós não temos dúvidas que eles realmente dominavam estes conhecimentos. Como sabemos? Através dos papiros. Se houvesse uma rede social com publicações dos papiros, certamente os campeões de likes seriam o papiro de Moscou e o papiro de Hind. Os gregos visualizaram estes conhecimentos e finalmente deram nome ao que hoje conhecemos como geometria. Por isso, a Grécia é considerada o berço desta área. Filósofos como Pitágoras e Platão tinham ideias mais ligadas à metafísica por causa das formas abstratas, lembrando que os conhecimentos matemáticos já existiam, mas estavam dentro da filosofia. Filósofos e matemáticos eram do mesmo grupinho. Euclides, de Alexandria, registrou as ideias sobre geometria na obra Os Elementos. A partir daí, a geometria deu uma sumida e ressurgiu como se nada tivesse acontecido no Renascimento, momento em que a humanidade estava numa vibe criativa e científica, depois de um período em que não se deu muita moral para a ciência. Para completar a história, Leonardo Fibonacci escreveu uma coleção sobre trigonometria e geometria em 1220. Isso demonstra que a matemática se movimenta com os contextos históricos, como acontece hoje com os modelos matemáticos que estão sendo amplamente utilizados para observar tendências de crescimento ou decrescimento da curva epidêmica. Matemática não é só aquele amontoado de fórmulas que aparecem nos quadros. É também, mas não é só isso. Voltando então aos nossos prismas, nós vamos ver hoje como calcular a área total do cubo e do paralelepípedo. Então, pessoal, como nós sabemos, o cubo ele tem todas as faces iguaizinhas e são todas faces quadradas. E se ele tem todas as faces quadradas, significa que todas as arestas do cubo, independente de ser a aresta da base ou altura, elas têm tamanhos, elas têm valores exatamente iguais. Por isso que dentro da fórmula da área do cubo, a gente vai usar o H como L. E o L vai continuar sendo L, já que eles representam o mesmo valor. Então, pessoal, como nós temos 6 faces e cada uma dessas faces é quadrada, nós temos que cada uma das faces vai valer L ao quadrado. Como são 6 faces, basta eu multiplicar então por 6 esse L ao quadrado. Para calcular a área total de um cubo, nós não necessitamos calcular a área da base e a área lateral separadamente para depois juntar as duas. Se houver alguma questão que peça especificamente a área da base, a gente pode também calcular, fazendo então esta fórmula aqui. L ao quadrado. E se nós quisermos então calcular só a área lateral, também é possível, certo? Porque aí nós vamos ter 4 faces laterais que também vão ser quadrados de lado L, portanto 4L ao quadrado. Então agora nós vamos ver um exemplo. Esse exemplo diz que nós temos um dado que tem 4 centímetros de aresta. Sempre nos problemas relacionados ao cubo, dificilmente vocês vão ver aresta de base, aresta lateral. Vocês só vão ver a referência aresta, porque elas têm todas a mesma medida, então não tem por que especificar. E esse exemplo, então, pede que a gente calcule qual é a área total deste dado. Nós temos, então, um L igual a 4, já que a aresta do dado tem 4 centímetros. Para fazer a área total, então seguindo a fórmula ou raciocinando que são 6 quadrados, eu vou fazer 6 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16 e 6 vezes 16 vai dar 96 centímetros quadrados. Nós vamos ver agora a área do paralelepípedo. E no
no paralelepípedo, diferente dos outros prismas, a gente não vai identificar as arestas de base como L. Por que não? Porque no paralelepípedo nós temos tamanhos nas arestas de bases diferentes. Então, para o paralelepípedo, a nossa aresta de base vai ser identificada nas fórmulas como A para o comprimento e como B para a largura. A altura, que é essa medida aqui da vertical, continua sendo H. E aí, pessoal, o que acaba acontecendo? Que nós temos duas bases iguais, nós temos duas faces laterais, essa da frente e a daqui de trás, do mesmo tamanho, e nós temos, além disso, mais duas arestas laterais, que são essas dos lados aqui, que também são iguais. Então, em todo o paralelepípedo, a gente vai ter sempre retângulos iguais 2 a 2. Olhando para os paralelepípedos, nós vamos ver que na base a gente vai ter um retângulo A vezes B. Então, como são duas, a gente vai ter que multiplicar por 2, né? Então, seria 2AB. Depois, pessoal, nós vamos ver que nós temos a face da frente e a de trás para calcular. Então, seria um retângulo AH. Como são dois também, um na frente e o outro atrás, nós temos 2AH. E aí, para fazer este retângulo aqui do lado com outro retângulo do lado, nós vamos ter um retângulo B vezes H. Então, nós vamos ter dois, né? Um aqui neste lado e um neste lado aqui. Então, a gente tem 2BH. O que é que a gente percebe que tem em comum nesses retângulos? A gente multiplica todos eles por 2. E é assim que se origina, então, a fórmula da área total do paralelepípedo. Porque daí eu vou ter 2 vezes o AB mais AH mais BH. Se quisermos fazer a área da base e a área lateral separadas, é possível, tá? Então, a área da base vai ser A vezes B, a área lateral vai ser 2 vezes A vezes H mais B vezes H. Agora, nós vamos para o exemplo. Nós temos uma caixa que tem 12 centímetros de comprimento, que é o nosso A, que tem 5 centímetros de largura, que é o nosso B, e 7 centímetros de altura, que será então o nosso H. Substituindo lá na fórmula da área total, a gente vai ter 2 vezes o A vezes B, portanto eu vou fazer 2 vezes 5, mais A vezes H, então a gente vai fazer 12 vezes 7, e depois a gente vai ter por último B vezes H, que seria o 5 vezes 7. Qual seria a ordem das operações aqui? Primeiro eu vou resolver aquilo que está entre parênteses. E dentro do parênteses eu vou resolver primeiro a multiplicação. Então, 12 vezes 5 vai dar 60, 12 vezes 7 vai dar 84 e 5 vezes 7 vai dar 35. Feita a multiplicação, eu vou somar essa galera que está aqui dentro. 60 mais 84 mais 35 vai dar 179. E aí basta agora a gente multiplicar isso aqui por 2. E 2 vezes 179 vai dar 358 centímetros quadrados. Terminada então a nossa aula, vocês têm um questionário para responder, e para responder esse questionário tem algumas instruções que vocês precisam seguir antes, porque precisa de um material diferente para responder o questionário. Então leiam as instruções e façam o questionário.